Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de estar trazendo uma informação que eu creio que muita gente ainda não conhece e é uma forte evidência de que Islã é uma religião que procede de Satanás. Eu diria que até uma prova, dentre as várias outras provas que nós temos. Nós sabemos disso, temos várias outras fortes evidências e provas de que Islã é uma religião que realmente procede de Satanás. E nesse vídeo eu vou estar trazendo este fato, esta evidência. Nós sabemos que Satanás, o trabalho dele é se opor a Deus. Em toda a Bíblia nós vemos isso. É se opor a Deus, se opor a Jesus Cristo, se opor à obra salvífica, a impedir que pessoas alcancem a salvação. Satanás, o plano dele é levar o maior número de pessoas para o inferno. Porque ele já sabe que já está derrotado, né? Então esse é o plano dele. E a gente vê isso. Por exemplo, eu gostaria de citar alguns versículos para a gente ter um entendimento melhor sobre o que eu estou apresentando. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4 e 6, nós lemos: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então aqui a gente vê no início aqui que o Senhor, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, né? O Deus desse século é Satanás, né? Que ele está referindo. Que Satanás quer cegar o entendimento das pessoas para chegarem até Cristo, né? Em Lucas e o mundo, todas as coisas do mundo foram entregues a Satanás. E a gente vê isso em Lucas, no capítulo 4, versículos 5 e 8, que diz: o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então a gente vê aqui que tudo foi entregue a Satanás. As coisas desse mundo foram entregues a Satanás. Então a gente vê que Satanás ele tem certo poder sobre certas coisas do mundo, né? E um aspecto de Jesus Cristo interessante que a gente vê na Bíblia é que Jesus ele é rei. Em várias passagens a gente vê a menção falando que Jesus é rei, Jesus afirmando ser rei. E como por exemplo, se nós abrirmos em Mateus, no capítulo 21, versículo 5, diz assim: dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho cria de animal de carga. Nós lemos também em Marcos 15, 2, diz: Pilatos lhe perguntou: és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. Ou seja, Jesus fala: é assim mesmo como você diz. E Marcos 15, no mesmo capítulo, Marcos 15, 12, diz: e Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: que farei então daquele quem chamais rei dos judeus? Né? Então a gente vê diversas passagens de Jesus, as pessoas referindo Jesus, se as pessoas estavam querendo crucificar Jesus porque ele falava que era rei dos judeus, né? E a gente vê o próprio Jesus falando em João 18, 36, ele diz: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Então Jesus aqui neste verso ele afirma ser rei, ele mostra ter poder sobre os seus servos, sobre os anjos, e ele afirma ser rei de um reino. O reino de Jesus é espiritual. Jesus pregou sobre o reino espiritual, sobre o mundo, a dimensão espiritual.
E lá é o reino em que ele rege. E ele é rei do reino espiritual. Só que uma coisa muito interessante e até perturbadora que eu vou apresentar agora para vocês é o que Allah e Muhammad têm a falar sobre o rei. Deixa eu abrir aqui. Este hadith, eu vou dar o zoom aqui para vocês conseguirem ler, está em Sahih al-Bukhari, livro 73, hadith 224. Deixa eu dar o zoom aqui. A classificação deste hadith é Sahih, ou seja, verdadeiro. A sua fala vem de Muhammad. Diz assim: Narrated Abu Huraira, Allah's apostle said, the most awful name in Allah's sight on the day of resurrection will be that of a man calling himself Malik al-Amlak, the King of Kings. Está dizendo aqui nesse hadith, o apóstolo de Allah disse: o pior nome diante de Allah no dia da ressurreição será o nome daquele de um homem chamando a si mesmo Rei dos Reis, Malik al-Amlak. Quem é o único na Bíblia que está vivo e que chama a si mesmo Rei dos Reis? Vamos dar uma olhada. Em Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 12, nós lemos: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder à sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então a gente vê Jesus Cristo é chamado de o Rei dos reis. Agora vamos pular para Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, que diz: vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ficou faltando um espaço ali. Então, nós vimos aqui quem na Bíblia é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E nós podemos ver aqui neste hadith, deixa eu sair aqui, o pior nome diante de Allah no dia da ressurreição será de um homem chamando a si mesmo Rei dos Reis. Agora me fala quem é que é esse que se oporia a Jesus Cristo, a este nome. Quem é que odeia este nome, Jesus? Quem é que odeia a posição de Jesus? É Satanás, não é? Então aqui a gente vê uma prova de que Islã é uma religião que procede de Satanás. Não, agora se você falar isso com um muçulmano, ele vai tentar argumentar que aqui está se referindo ao rei Artaxerxes. Só que não faz sentido ele usar. E o mais interessante também é ver a incoerência deles quando dizem que a Bíblia está totalmente corrompida, mas quando é para tentar justificar alguma coisa esquisita da religião deles, eles de repente começam a usar a Bíblia, né? Então a gente vê uma certa incoerência disso, né? Com relação a Artaxerxes, nós podemos ver que conta a história, um pouco da história do rei Artaxerxes no
livro de Esdras, no capítulo 7. Vou abrir aqui para a gente poder ler, para vocês poderem ver. Vou citar alguns versículos aqui. Opa. Esdras capítulo 7, versículo 11. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote escriba Esdras, reconhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos judeus, paz e prosperidade. Aí no versículo 23 diz assim: tudo que o Deus do céu tenha prescrito, que se faça com presteza, para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Versículo 27 diz, Esdras falando: bendito seja o Senhor, o Deus nosso antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Então o que a gente vê aqui nessa passagem? Que Esdras, ele reconheceu o poderio de Deus, o Deus dos israelitas. E a gente vê o poder também do Senhor, que ele tem autoridade sobre qualquer um. A gente vê aqui que Deus colocou no coração dele para ele agir daquela maneira. Foi Deus. Então a gente vê a autoridade, a soberania do Senhor Deus sobre toda a humanidade, sobre o que ele quiser. Então, segundo aspecto, o rei Artaxerxes, ele está morto, né? Então, no dia da ressurreição, será mesmo que ele ressurgiria e começaria a falar: eu sou o rei dos reis? Ele está morto, e ele reconheceu, ele falou para fazer tudo o que o Deus dos céus tinha prescrito, né, que faz para que a ira do Deus dos israelitas não viesse sobre os descendentes. Ou seja, ele reconheceu o poder, a autoridade do Deus. Então, não creio que isso seja uma justificativa plausível, uma apresentação plausível que seja o rei Artaxerxes qual está referindo. Certamente, igual eu falei, ele está morto, e o único que está vivo no céu e que diz atualmente, aqui a gente vê o tempo, se a gente prestar atenção neste hadith, a gente vê o tempo em que ele está escrito. O pior nome diante de Allah no dia da ressurreição será aquele homem que está chamando, ou seja, que está num presente contínuo, que está continuamente chamando a si mesmo de o Rei dos Reis. Quem é que continuamente que tem o nome de Rei dos Reis? Quem é que é o Rei dos Reis que nós conhecemos para sempre? Não tem ninguém além dele. O único é Jesus Cristo. E isso nós sabemos, está na Bíblia, né? Então, a gente vê essa prova. Eu creio que é uma prova disso. Eu acho que eu não vi nenhum argumento forte o suficiente para tentar refutar isso. Como eu falei, o argumento de Artaxerxes, tem também de Nabucodonosor também, que seria um argumento mais fraco também para usar com relação ao Rei dos Reis. Nabucodonosor, creio que ele não se chamou a si próprio de Rei dos Reis, outros chamaram ele de Rei dos Reis, de acordo com o que nós lemos nas Escrituras. Mas aqui nós vemos a oposição de Satanás àquele que é chamado Rei dos Reis, aquele que se chama Rei dos Reis, como nós vimos em Apocalipse, no capítulo 19 e 17, né? Veja aí, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então compartilhe essa informação, divulgue, é importante a gente ver, porque Islã é uma religião que tem se propagado, e a única arma que nós temos realmente contra isso, que todo mundo pode fazer, é o conhecimento, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e eu acho que nós não vemos verdade maior do que essa, né? Principalmente na nossa atualidade, né? As pessoas caindo, as pessoas morrendo por falta de conhecimento do Senhor. Então compartilhe, curta o vídeo, inscreva no canal,
E eu vou estar trazendo mais vídeos depois sobre outras provas também e sobre outros assuntos também. Então fique com Deus, que Deus abençoe a todos.